Eu cresci aqui em Cuiabá, né? Sou cuiabano, né? Nascido ali na Isaac Povos, né? A antiga Rua Coxim, aqui na região central de Cuiabá, né? Então eu cresci no meio de família, onde ali existem diversos tipos de cores, né? De pele, né? Do preto, do branco, né? Eu inclusive tenho até parente que tem o olho puxadinho, né? Que é o japonês. Então ali a gente convive tudo bem, né? Então eu cresci tudo bem, mas quando a gente vai para a escola, já tendo outros convívios fora da família, né, aí a gente começa já a perceber, né, que algumas pessoas já começam a te olhar, né, com deboche, né, e aí tudo devido por causa da questão da cor. Eu lembro que no ensino fundamental eu estudei numa escola particular, né? Então praticamente eu era um dos poucos negros que existia ali naquela escola particular, né? Então, mas aí tinha algumas pessoas ali que sempre era quase toda semana, né? Ou se for, vamos falar assim, quase 4 anos, né? Convivendo com um tipo de pessoas assim que sempre debochavam de mim, né? E então às vezes isso magoava bastante, né? Mas só que isso não, vamos falar assim, não me afetou assim. Óbvio que emocionalmente sim, mas mentalmente eu consegui superar tudo isso daí. Por quê? Porque eu lembro que nessa época eu era um dos melhores alunos, tirava nota boa. Praticamente, vamos falar assim, poucos 8 e mais 10, certo? Então, isso aí demonstra também que às vezes não é a cor que distingue, né, a sabedoria, o conhecimento da pessoa, né? O importante é você ter o grau de instrução que você recebe, né? E é isso que importa, né? Não é a cor, né? Você vê que hoje há muitas pessoas aí, né, pretas, né, que se destacam, né? Eu gosto muito de ler, né, sobre pessoas, né, seja artistas, né, que superaram também todos os seus momentos. Então, eu, tipo assim, na minha infância, vamos falar assim, uma parcela da minha vida eu sofri o racismo, mas eu consegui superar. Eu cresci, né, mudei, fui para uma outra escola, também particular, e aí também, né, eu gosto muito de estudar, né? Então, sempre ali também a mesma coisa, conseguindo tirar notas boas, né? E nessa outra escola, assim, graças a Deus eu não tive assim. Pode ser que tenha, né? A gente mais às vezes fica oculto, mas eu pelo menos assim, verbalmente não sofri o racismo, né? E aí com o passar do tempo também, eu encontrava esses colegas meus da primeira escola que eu mencionei anteriormente, né? E aí com o passar do tempo eu os encontrei, né? E só que tipo assim, eu vou falar assim, eu consegui superar tudo aquilo ali, né? Eu assim, por minha parte, eu perdoei, né? Essas pessoas aí que me ofenderam, né? Às vezes nunca chegaram para mim falar assim, pedir desculpa, mas eu, com o princípio cristão, né, eu tenho o dever de perdoar, né? Então, isso aí se passou, né? Óbvio que também as pessoas vão crescendo, acho que vão se conscientizando, né? Acho que até essas pessoas que antes debochavam de mim, pode ser que tenha consciência de não fazer mais isso, né? É óbvio que se um dia acontecer, né, eu perdoo, tudo bem, mas tem coisas que como falar, é, constitucionalmente, né, ou pela lei, né, a gente tem que tomar providência para que uma forma que isso se acabe, né, não deixar fluir, ok? Então, hoje, né, eu cresci, então, como só voltando, né, eu cresci, depois, com o passar do tempo, eu estudei na antiga escola técnica, né, e também ali eu cresci, e até por acaso também tinha algumas pessoas também que debochavam de mim por causa da cor, né, mas às vezes a gente tinha, como se diz, relevar, né, mas aí com o passar do tempo também, né, a gente encontrei essa pessoa. Até uma delas que eu lembro, uma vez encontrei numa festa de aniversário,
E aí, eu mesmo assim, eu não veio pedir perdão pra mim, mas eu falei pra ela, ó, eu lembro lá no passado que você me xingava por causa da minha cor, né, debochava. Eu falei, isso aí são águas passadas, eu te perdoo, né? Então, e hoje essa pessoa é bastante amiga, né? E então é coisa assim que a gente tenta superar, mas não que eu estou fazendo, como se diz, apologia ao racismo, né? Isso aí não é o correto, né? Mas hoje a gente tem que lutar, né, por nossas cores, pelos nossos direitos, né? Porque a gente, como se diz, não é a cor que vai te fazer você mais superior ou inferior, né? É o que você recebe de instrução, né, cognitiva que vai te levar, né, para onde você, né, deseja seguir a sua carreira. Eu cresci, né, numa família, né, onde eu cresci com meus primos. Eu vou falar assim, que hoje meus primos têm da cor preta, né, da cor branca. Então a minha família ela tem essa mistura de cores, né? Então a gente tem essa boa convivência um com o outro. Pelo menos na família a gente não tem essa discrepância racial, certo? Então ela cresce. Mas quando a gente vai para o mundo afora, né, começando pelos lugares onde a gente frequenta, né, a gente pode até sofrer racismo, né? Eu já tive casos assim de preconceito na escola que eu estudei, né? Eu estudei numa escola particular, né, aqui em Cuiabá, e eu lembro que tinha alguns colegas que sempre, né, como fala, debochavam de mim por causa da minha cor, né? Então isso aí acabava me magoando, né? E aí eu tive que superar, como fala, superar, né, naquele momento para evitar que o mal acontecesse, né? Então eu cresci, né, assim, como eu disse, na família, né, tudo bem, mas o lado de fora, o que eu tenho de lembrança, né, é a questão, assim, de debochar, né, por causa da minha cor, né. Então, às vezes, até tinha momento, né, que principalmente na infância, eu, às vezes, até chorava, né, tentando ver o que poderia ser feito, né, mas, bom, o tempo passou, né. E aí eu mudei de escola, né? E aí eu também estudei, né? Também numa escola particular, tudo, mas aí eu, assim, graças a Deus eu não cheguei a ter essa questão do racismo, né? Bom, a superação, né, é que eu tenho, né, obtido êxito, né, depois que eu formei a carreira de arquitetura. E aí, posteriormente, já há uns 6 anos atrás, né, eu comecei a carreira artística, né? E aí eu comecei a desenhar vários temas, né? Porque até para contar assim um pouco antes, eu já desenho, né? Ou pinto também desde criança. Mas só que com o desenvolvimento da carreira artística se deu, né, a partir de 2018, né? Então já são 6 anos já passados de grandes conquistas, que às vezes conquistas inesperadas, né? Que às vezes a gente consegue, com o passar do tempo, né, você conseguir subir um pouco do patamar. Né? E como aconteceu também esse ano, né, aconteceu a terceira edição do Prêmio Gegé de Oiá 2024, né, eu nem pensava, né, de ter a indicação do meu nome para esse prêmio. Né? E aí, então, teve a indicação, né, e aí eu tive confiança e votos, né, de muitas pessoas, né, havia até pessoas que às vezes nem conheço, né, e aí eu tive a indicação na categoria Artes Visuais. E, e aí, com o passar do tempo, né, teve, eu acho que um mês para fazer a seleção, né, pelo júri, desculpa, pelo voto popular, além do júri técnico, né. Então, as pessoas deram tempo de, como fala, ver o meu trabalho, acho, durante esses meses, né, mas também muitas pessoas já
me conhece, né? Hoje até, né, como me conhece, né, como Pina, né? Ou Carlos Pina, que é o nome que eu adotei artisticamente. E então, quando veio então dia 1º de junho, né, de 2024, né, ocorreu lá a premiação, né, da terceira edição do Prêmio Gegé de Oiá 2024. E aí chegou o momento, né, quando chegou na categoria das artes visuais, né, só vou falar que no dia da premiação eu não estava presente aqui na cidade, mas eu pedi para um tio meu, né, me representar no dia. E aí, só que nessa viagem mesmo a gente fica na expectativa, né? Falei, será eu vou ser indicado ou não, né? Porque também os que também foram indicados junto comigo também são grandes artistas, né? É, também porque então o prêmio, né? Chegou o dia e aí eu fiquei na expectativa, né? Eu estava na cidade de Paraty participando de um evento também artístico lá nessa cidade. E aí quando veio a notícia que eu fui indicado para o júri técnico, né, na categoria das artes visuais. Então para mim foi uma grande alegria, né, de mostrar, né, como um artista, né, também negro, está fazendo, né, pintando várias temáticas, né. Como eu disse anteriormente, eu sou arquiteto, às vezes eu desenho muita coisa de paisagens urbanas, mas também eu tenho aprendido a desenhar também, né, ilustrar, até assim, além do cotidiano, ou também às vezes o passado, e uma parte desse passado também se remete a coisa da história, né, do que os nossos antepassados, né, negros, é, sofreram ali desde quando da colonização do Brasil, né, do século XVI, né, até, como se diz, até o século XIX, né, conseguiu, né, como se diz, após a abolição, né, o preto, né, teve as suas lutas, né, e conquistas também, né. Então, apesar, né, de todas vamos falar, os descontentamentos, né, as injustiças, a gente consegue superar, né? A gente não deve abaixar a cabeça, sempre estar de cabeça erguida, né, para um novo dia que virá amanhã, né? E também sempre contando, né, com a ajuda de Deus, dos bons amigos, né, que você vai conquistar, né, a sua carreira. Mas uma das coisas que a gente deve fazer é nunca desistir, né, e sempre sonhar, né. Como diz também, né, um dos meus grandes fãs, né, da história, o Martin Luther King, né, que muitos conhecem, né, que lutou ali pelas igualdades raciais nos Estados Unidos, né, e ele batalhou para que acabasse com todas as desigualdades raciais, seja na cidade, ou até mesmo desde ao entrar no ônibus ou usar algum espaço público, né, ou mesmo até particular. Então isso aí atingiu o mundo todo, né? Apesar que ele foi assassinado, mas a voz dele, como ele disse, eu tenho um sonho, clama até hoje. E falando de Martin Luther King, essa semana, poucos dias atrás, né, eu estive estudando sobre o racismo sobre o racismo nos Estados Unidos, né, a vida de alguns também, como Martin Luther King, né, também sobre também o Malcolm X, né, acho que vocês devem conhecer a história. E também recentemente terminei uma leitura de um livro que chama sobre a história e historiografia afro-brasileira. Então, a partir desse livro, eu aprendi bastante, e ali conta um pouco do Martin Luther King, né? E aí, após ler sobre a história dele, né, eu fiquei inspirado de fazer uma ilustração. Eu vou mostrar para vocês aqui, né? Eu acho que muitos devem ter visto, né, no decorrer da história, né, essa aqui de baixo,
né? Que é uma que eu fiz ele aqui o Martin Luther King lá em Washington, se eu não me engano, acho que em 1963, onde teve essa pequena palavra que ele disse, né? I have a dream, né? Ou eu tenho um sonho. Então, que esse sonho, né, a gente deve sempre percorrer atrás, né? E nunca desistir. Então, sucesso a todos nós.